No vídeo de hoje, a rejeição da doutrina da Trindade, a fórmula batismal apenas no nome de Jesus e a negação do inferno por parte do falso profeta William Marion Branham. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 6 e 4, Mateus 28 e 19. No terceiro século da nossa era, surgiu uma doutrina nova com respeito à natureza de Deus. Sabélius, presbítero da Igreja Cristã no norte da África, começou a negar a existência da Trindade, ensinando que Deus era uma pessoa e não três, e que ele apareceu nos modos ou manifestações como o Pai, como o Filho ou como o Espírito Santo, ilustrando como se apresentasse no palco uma vez como o Pai, trocando-se e representando em seguida o Filho, e pela terceira vez representando o Espírito Santo. Para Sabélius, entretanto, o Pai somente era o verdadeiro Deus, sendo o Filho e o Espírito Santo apenas repetição de si mesmo em outra forma ou manifestação. Ele foi condenado por esse ensino e sua teologia modalística foi refutada e a sua heresia, que houvera sido espalhada, foi rejeitada pela igreja primitiva cristã. A antiga heresia do sabelianismo surgiu num retiro espiritual no campo de Arroio Seco, ao lado de Los Angeles, Califórnia. Adotaram uma nova interpretação da divindade parecida com a de Sabélius. Jesus é há um tempo o Pai, o único Deus. Jesus foi um que se manifestou a si mesmo como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Dizem: se qualquer trinitariano aqui somente se soltasse um minuto, você poderia ver que Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, são três atributos do mesmo Deus. Deus expressa em Jesus Cristo, que era ambos Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. A Palavra Falada, volume 3, número 11, a voz de Deus. Assim, a doutrina histórica trinitária foi repudiada como antibíblica, chegando ao cúmulo de William Marion Branham ensinar que la marca en la frente significa que tendrán que aceptar la doctrina del sistema mundial de iglesias, o qual é trinitariano e etc. E la marca en la mano significa cumprir com la Vontade de la Iglesia, Las 7 Edades de la Iglesia, página 428. Deus precisa de homens que queiram sofrer pelo seu nome, não pelo nome Trindade. O que tem Roma de Deus? E, no entanto, os protestantes estão unidos com ela através da doutrina da Trindade. Da obra De Volta à Palavra Original, página 27, Goiânia. Assim dizem que a marca da besta é aceitar a doutrina da Trindade. Mas dirá você, em São João 14, 23 está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Não pense em três pessoas, mas em três ofícios. De Volta à Palavra Originate, página 26, Goiânia, Goiás. Vejamos, se somente Jesus é Deus e o Pai e o Espírito Santo são apenas manifestações de Jesus, muitas passagens das Escrituras se tornam confusas. Por exemplo, Mateus 13:17. Imitou Jesus a voz do Pai? Mateus 17:5. Onde estava o filho quando o pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. João
17:4. Onde estava o Pai quando Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer? A mera existência de eu e tu nas palavras de Jesus indicam personalidades distintas, e o tabernáculo da fé ignora ou torce os textos para perverter o ego entre os membros da Trindade. Atos 13:2. Imitou Jesus a voz do Espírito Santo na ordem de sair para evangelizar? Lucas 23:34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Seria uma fraude se não houvesse uma pessoa chamada Pai distinta de uma pessoa chamada Filho. Manifestações simultâneas de distintos membros da Trindade. No relato da encarnação, temos a participação de toda a Trindade. Lucas 1:35. No batismo de Jesus, houve a manifestação simultânea das três pessoas: Jesus, o Filho, que subia da água, o Espírito Santo, que baixava em forma de uma pomba, e a voz do Pai, que falava desde os céus. Mateus 3:16 e 17. As orações de Jesus demonstram sua existência à parte do Pai. Marcos 1:35, Lucas 5:16, Lucas 6:12, 9:28, 11:1, 22, do 39 ao 44 e João 11:41. Algumas provas bíblicas de que Jesus não é o Pai. Em todo o tempo em que Jesus esteve na terra, o Pai esteve nos céus. Mateus 5:16 e 48. Jesus disse que confessaria os homens que o confessassem perante o Pai. Mateus 10, do 32 ao 33. Cristo está hoje à destra do Pai. Atos 7, do 54 ao 56. Deus é Pai de Jesus e não Jesus é Pai de si mesmo. Efésios 1, 3 e 17. Jesus entregou o seu Espírito a seu Pai e não a si próprio. Lucas 23 e 46. Jesus se fez carne e sangue. Lucas 24 e 39, João 19 e 34, enquanto que o Pai é Espírito. João 4 e 24. Fórmula batismal apenas no nome de Jesus. No final de Mateus 28 e 19, Jesus deu o seguinte mandamento: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Entretanto, no livro de Atos, lemos: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 38. O tabernáculo da fé interpreta essa aparente discrepância para sustentar sua negação da posição trinitária. Eles dizem que a declaração de Mateus 28 e 19 apoia os três nomes de Cristo, que é designado por Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, estabelecem que a fórmula correta do batismo é encontrada em Atos 2 e 38. Citam mais as seguintes passagens: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8 e 16. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 10 e 48. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19 e 5. Como prova de que a igreja primitiva batizava apenas em nome de Jesus. Vejamos. Analisemos as passagens citadas. Atos 2 e 38. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 8 e 16. Sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10 e 48.
batizados em nome do Senhor. E Atos 19:5, batizados em nome do Senhor Jesus. O que se observa dessa leitura atenta dos versículos citados? Que não se trata de uma fórmula batismal, porque não são uniformes as expressões, variando de em nome de Jesus Cristo, Atos 2:38, para em nome do Senhor Jesus, Atos 8:16, e em nome do Senhor, Atos 10:48. Muito razoável é afirmar que, então, a narrativa de Atos 2:38, indicada como batismo em nome de Jesus Cristo, esteja se referindo como pela autoridade de Jesus, como se lê em Atos 3:16, 16 e 18, na qual a autoridade de Jesus é invocada. Não se trata de fórmula que acompanha tais acontecimentos, desde que, em Atos 19:13, a invocação do nome de Jesus por exorcistas nada significasse, porque os que o fizeram não tinham realmente a autoridade de Jesus. Em outras palavras, o batismo foi ordenado e levado a efeito sob a divina autoridade do Filho, empregando-se a fórmula de Mateus 28:19. Não bastasse o apoio irrestrito à Bíblia Sagrada, que torna irrebatível o nosso entendimento, acresce observar o costume da igreja primitiva, encontrada no livro Os Ensinos dos 12 Apóstolos, que diz: agora, concernente ao batismo, batizai desta maneira. Depois de ensinar todas estas coisas, batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em outra parte do livro já citado, se diz que o bispo ou presbítero deve batizar desta maneira, conforme ao que nos ordenou o Senhor, dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Cipriano, Anno Domini 200, falando de Atos 2:38, diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Disse. Pedro menciona aqui o nome de Jesus Cristo não para omitir o Pai, mas para que o Filho não deixe de ser unido com o Pai. Finalmente, depois da ressurreição, os apóstolos são enviados pelo Senhor às nações, a fim de batizarem os gentios em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Negação do inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para o anticristo e sua gente. Ele foi o diabo encarnado e por isso foi preparado para destruí-lo. De tudo que existe, o mundo e tudo o demais, há um só eterno, esse é Deus. Da obra Revelação dos Sete Selos, página 27, perguntas e respostas sobre os selos. Março de 1963, a palavra original Goiânia, Goiás. Sobre este comentário, a Bíblia nunca promete que todos serão salvos, pois existe o castigo eterno. Em Mateus 25:46, Jesus disse: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O adjetivo eterno que qualifica a vida é o mesmo adjetivo que qualifica o tormento eterno. Seria incoerente, em face do texto, afirmar que a vida eterna é uma vida sem fim e admitir-se para o tormento eterno uma duração limitada, restringindo-se à morte física. É verdade que o inferno não foi criado para o homem, e sim para o diabo e seus anjos, Mateus 5:41. Mas para os que rejeitam a vida eterna oferecida como um dom de Deus, Romanos 6:26, padecerão eterna perdição, 2 de Tessalonicenses 1, do 7 ao 9.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.